Hello, hello, boa noite, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vão-me dando aqui um olá. Olá, boa tarde. Bem-vindos a todos que vão chegando. Só aguardar só mais um minutinho para que mais se juntem a nós. Oi, para o Brasil, Brasília também, boa tarde. Vão sempre falando connosco aqui, vão-me dizendo onde é que estão, falando um bocadinho sobre vocês. Estou a ver que... Acho que a minha conexão foi ali. Estou de volta. Ok. Foi aqui a ligação à internet. Penso que agora está tudo a funcionar bem. Vão só confirmando se me conseguem todos ouvir bem. Boa noite. E, entretanto, já tenho aqui a Ana também. Vou já aqui deixar entrar a Ana. E já cá está. Olá, Ana, tudo Olá, minha bem? querida. Bem-vinda. Tudo? Que bom ter-te aqui de novo, mais para um live connosco. Já foi há um tempinho desde o último. Muito obrigada por teres tirado este tempo para estar aqui connosco e partilhares mais um bocadinho do teu conhecimento aqui com o nosso público. Então, muito grata. Obrigada, querida. É sempre um prazer e fico sempre muito alegre por podermos cooperar e podermos estar num lugar de multiplicar felicidade pelo mundo. E eu sinto, sabes, sempre no meu coração que a felicidade é a única coisa que é multiplicada quando ela é partilhada. Então, era mesmo esta frase que eu gostava de deixar inicialmente, porque hoje estamos aqui num lugar de como é que eu posso reprogramar o meu destino a partir da intenção e da meditação. Então, a intenção que eu deixo hoje, também para refletirmos sobre isto, é que a felicidade é a única coisa que pode ser multiplicada quando a partilhamos. É Então a verdade. pergunta é: o que é que cada um de nós muitas vezes reprime, tem medo de partilhar, tem medo de avançar, tem um sonho, mas depois fica ali quietinho à espera que sejam os outros a cumprir o seu sonho. Isso é possível. Tão verdade mesmo, muito, muito, muito. E aliás, nós usamos também às vezes essa frase quando convidamos as pessoas a partilharem, porque realmente é isso mesmo, porque quando se partilha é a mesma coisa quase quando se dá uma prenda, quando se dá um presente de aniversário, de Natal, a gente às vezes sente mais alegria ao estar a comprar alguma coisa, ou estar a dar aos outros e a partilhar com os outros, do que propriamente quando estamos a receber os presentes. Então, isso é muito, muito, muito importante. Ana, antes de começarmos, queria só dizer aqui ao nosso público, a quem já aqui está, para quem não sabe e não recebeu o nosso e-mail de hoje, que libertámos, portanto foi na segunda-feira, enviámos um e-mail para vocês, para quem se inscreveu, quem estava inscrito para o Hill Summit, enviámos um e-mail a perguntar quais foram as vossas palestras favoritas em que puderam votar. E agora fizemos as 3 palestras mais votadas, libertámos, portanto vão estar disponíveis até sexta-feira, podem assistir, portanto se não tiveram a oportunidade de assistir, as mais votadas foi o Dr. Joe Dispenza, o Greg Braden e o Bruce Lipton. Então têm a oportunidade de as ver outra vez. Se não tiveram a oportunidade ou se gostaram, querem rever, estão agora livremente abertas. Portanto, devem ter recebido o e-mail que enviámos hoje de manhã. Se não, também podem encontrar, portanto, no link da nossa bio, também está lá diretamente para as aulas e podem assistir. E também para quem quiser comprar o pacote do curso com, portanto, acesso vitalício a todas as palestras, também está disponível. E pronto, entretanto, também acho que já devem saber que também começamos agora as inscrições para um curso novo com o Dr. Joe Dispenza,
que começa já dia 27. Quero-vos também convidar a participar. E é desse tema que vamos estar aqui a falar também, sobre muito o que o Dr. Joe partilha, o que ele ensina. E adoro todos os cursos do Dr. Joe, é dos meus favoritos, é maravilhoso. E não queremos estar a esperar para entrar no tópico. E temos aqui a querida Ana, que sabe tanto sobre tudo isto, é também o que ela ensina. E é isso que vamos estar aqui a partilhar convosco também. Ana, ainda agora acho que ainda tens a decorrer, não é? O teu desafio de meditação. Sim, Acho que ainda está a acontecer nesta altura. ainda Também está não a sei se quiseres acontecer. partilhar para as pessoas se ainda, não sei se ainda dá para se inscreverem, se não, mas também se quiseres partilhar, podes dizer aqui se caso as pessoas ainda se possam inscrever. E a Ana é professora de meditação também, ensina todos estes tópicos, então temos muito para aprender aqui hoje também. Então fiquem por aqui, porque vai ser super interessante. Ana, não sei se quiseres Então, explicar um bocadinho sobre o teu desafio também. sim, querida. Então, para quem não me conhece, quero agradecer a todos que estão aqui e também, se sentirem no coração, partilhem pelos vossos amigos, porque hoje é aqui um reencontro para nós darmos conta que nós podemos reprogramar tudo na nossa vida. E eu dei-me conta da aprendizagem que todos vimos fazer no momento em que eu estava em dor. Mas eu também ensino que não é preciso chegarmos a um nível de dor, de doença e de sofrimento e de, às vezes, certos acontecimentos que nos acontecem mais desafiantes para nós mudarmos a nossa vida. Porque eu sinto que a impermanência é algo que está sempre a acontecer. Nós não temos nada como garantido na nossa vida. E eu sinto que este tema que nós hoje também vimos partilhar é o tema base que todas as crianças deviam ser guiadas, deviam ser também trazidas à consciência que nós podemos sempre criar, recriar, reprogramar um novo eu. E o Dr. Joe Dispenza vem à minha vida, como a Luísa Hay e como o Dr. Deepak Chopra, quando eu estou num estado de sobrevivência, quando eu estou num estado de doença, com um problema de tiroide, um hipertiroidismo, que disseram que eu não tinha cura. E tal como o meu professor, o Dr. Joe Dispenza, que eu também fui ter com ele, porque ele também foi um dos meus mestres e professores que me mostrou que a cura começa em mim. Que a cura, ela começa quando eu me disponibilizo, em primeiro lugar, a querer olhar para mim com outros olhos, com olhos de intenção. E o que é isto da intenção? Tudo é energia. Já está mais do que comprovado cientificamente. E esta energia é a energia que eu emano todos os dias. Quando eu acordo, quando me acontece uma situação, como é que eu faço? Eu estou sempre em reação, eu estou sempre a ativar o cérebro reptiliano, que esse cérebro foi muito inicialmente ativado porque eu tinha que caçar para comer. Só que os tempos evoluíram e os nossos cérebros evoluíram. Só que muitas vezes nós deixamos-nos dominar pela reatividade, pelo controle, pela manipulação e por termos tudo seguro na nossa vida. E na verdade, a impermanência que eu falo, é um estado em que eu posso recriar o meu eu a partir do poder da criação. E o que é o poder da criação? Como também me ensinou o Dr. Joe Dispenza, e até vou partilhar, se me permitires aqui, porque vocês estão agora a trazer o curso dele iniciático, que é tão maravilhoso. Inscrevam-se no curso. O livro, um dos primeiros livros, Como Criar um Novo Eu. Eu Então, amo esse livro. em termos de bibliografia, ele tem vários livros, como o Curso a Si Próprio, este que eu sinto que é aquele que, de mãos dadas com o curso que vocês estão também a partilhar e a oferecer,
é a base para as pessoas começarem a recriar o seu destino. E o poder da criação diz o seguinte: a minha realidade interna projeta-se e cria fora a minha realidade externa. Então o que é que isto significa? O poder da criação mostra-me que eu tenho 100% de responsabilidade por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu digo. E vocês vão aprender neste curso do Dr. Joe Dispenza como. Como é que eu posso começar a fazer isso? E cientificamente está comprovado, a partir do efeito placebo, que o nosso corpo pode curar, pode reprogramar tudo o que eu quiser. A partir de um pensamento, a partir de um sentimento, alinhado com a coerência de quê? Do coração. Será que aquilo que eu sinto em reprogramar aquilo que me magoa, aquilo que me dói, aquilo que já é um trauma, ou até mesmo algo que eu nem sei de onde é que vem e que vem de um inconsciente, de um subconsciente, eu estou disponível e disposta a aprender? Então, é aqui quando eu que começa a reprogramação. Primeiro, eu utilizo o poder da criação, eu utilizo o poder da intenção diariamente e todos os dias. Eu tenho que me sentar comigo e começar a fazer um trabalho de mudança interior. E acho também, Ana, quando começamos a observar, eu pelo menos, acho que quando se começa a ganhar um pouquinho mais de consciência, estamos todos sempre a aprender, consigo também olhar à minha volta e ver situações boas e menos boas, também que eu consigo agora olhar para trás e ligar os pontinhos e ver, eu consigo ver de onde é que aquilo surgiu, de onde é que vem aqueles pensamentos todos ou aquelas crenças que fizeram com que esta situação se desencadeasse dessa forma. E é isso também, é ganharmos essa consciência do que está à nossa volta, o que está a acontecer, que isto tudo, porque às vezes também uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas compreenderem, não é uma questão de sermos culpados por nada que acontece na nossa vida, porque também existe depois a pessoa, então, mas eu criei isto para mim, se aconteceu uma coisa má, mas não é, talvez consigas explicar isto melhor do que eu, não é uma questão, é uma questão de a gente não faz isso de uma forma consciente, mas ao ganharmos mais consciência, temos mais controle sobre essa reprogramação. Certo, eu sinto que todos nós não nascemos tábua rasa. Aliás, lá atrás, numa outra era, acreditava-se nisso. Mas todos os estudos, como tudo na vida, evolui. E os estudos assim o mostram, que nós somos um grande programa. E que o grande programa tem muitas programações que nós trazemos dos nossos antepassados, que nós trazemos das experiências que teremos já dentro da barriga da nossa mãe, já aí começa a experiência. Então, essa experiência que nós temos intrauterina, depois aquela experiência quando nascemos, vamos crescendo, essa experiência é a experiência perfeita que nós precisamos para aprender tanto com as coisas que nós chamamos de boas, como aquelas mais desafiantes que nós chamamos de más. Eu considero que existem experiências. Não existe nada bom nem mau, mas que nós aprendemos a rotular. E como aprendemos a rotular, achamos que as coisas menos positivas são bastante... deitam-nos abaixo e fazem de nós vítimas e fazem de nós coitadinhas. E nós não somos coitadinhos. E tu estavas a falar de culpa, porque quando nós começamos a estudar, a aprender, a mudar, na verdade, a percepção, a forma como vemos o mundo. E quando nós começamos a perceber a mudança de percepção, às vezes dizemos assim, porquê é que eu fiz aquilo? Tu fizeste aquilo com a consciência que tinhas e fizeste o melhor que Exato. Conseguiste na altura certa e no momento certo. E não estás aqui por acaso a escutar hoje estas palavras. Então, o que é que isso significa? Que transformar certas culpas que começamos a sentir em responsabilidade. Em
responsabilidade. Porque nós sabemos, eu própria, há coisas que eu não gostei muito hoje, com a consciência que eu tenho. Não, hoje eu digo assim, farias o mesmo? Sim, porque isso levou-me hoje até onde eu estou. E eu estou muito Exatamente. feliz com quem sou, aquilo que eu me entusiasma, o sentido da minha vida hoje faz todo o sentido. Naquela altura não fazia sentido. Eu estava muito triste com certas decisões e não mergulhava nada daquilo que estava a viver. Só que o hipertiroidismo levou-me a desbravar uma cura interior e levou-me a fazer coisas que, se não fosse a doença, eu não me tinha curado. Então significa o quê? Significa que muitas vezes, pela dor, nós despertamos, e se não houvesse uma dor ou se não houvesse algo que nos levasse a abrir a nossa percepção, nós não fazíamos um movimento de despertar, um movimento de aumentar a nossa consciência. E então eu, há 20 anos, comecei a perceber que eu não estava bem, que eu já estava a trabalhar numa área que não me fazia brilhar os olhos, que eu reprimia muita coisa dentro de mim, que na verdade eu senti que o reprimir fez com que a minha tiroide começasse a conversar comigo. E o reprimir, o mentir, a falta de respeito, de eu não gostar de mim, comparar-me com os outros, achar que os outros eram sempre melhores do que eu. E eu não avançava, eu não reprogramava, eu não criava uma nova realidade, porque achava que havia sempre melhor do que eu. Quem sou eu para fazer? Já há tanta coisa igual, mas estou eu a pensar estas coisas para quê? Até que um dia, quando eu fui à médica, ela disse-me assim: Ana, temos que ir para... A Ana tem que tirar a tiroide e vai ficar a passar a tomar um comprimido para toda a vida. Naquele momento, como o Dr. Joe Dispenza, eu recebi um alerta. E o Dr. Joe Dispenza, ele em 1994 também recebeu um alerta. E depois, alguns anos depois, ele recebeu um último alerta, em 2004, que ele disse assim: chega. E eu também disse isso: chega. E eu disse o chega quando eu percebi que não era feliz, quando eu percebi que estava a fugir de mim. Então significa que eu estava a virar costas a uma vida de saúde, a uma vida abundante e uma vida completamente que eu posso co-criar. Então eu desde muito pequenina, que sou muito intuitiva, e eu tinha-me esquecido de mim. Então eu percebi que ali estava novamente a ser-me dada a oportunidade para começar uma nova viagem, de reprogramar o meu destino. E o que é que aconteceu no caminho? Quando eu disse sim, começaram a chegar várias pessoas, várias ajudas, vários livros. E eu quero te agradecer, Patrícia, a ti, à Unity, pela oportunidade que vocês dão a milhares de pessoas para começarem a descobrir-se o seu verdadeiro eu, para começarem a perceber que se eu consegui, se centenas e centenas de pessoas, que há tantos testemunhos, todos os autores que vocês trazem, nós conseguimos dar a volta e ainda hoje continuamos no caminho de regresso a casa, ao amor, à essência, a reconhecer-nos a todo momento, porque nem sempre as coisas correm como nós estávamos a co-criar. Só que eu acredito que no dia em que a vida nos coloca algo, é uma resposta ao nosso inconsciente de algo que ainda temos para reprogramar. Eu acredito. As pessoas que aqui estão é porque já portas se estão a abrir para terem acesso ao que estamos aqui a falar e a este conhecimento. Então é porque já plantaram lá uma sementinha para as coisas começarem a abrir. Mas o Dr. Joe Dispenza também fala do facto de que às vezes não é preciso, assim como te aconteceu a ti, aconteceu a ele, ter essa chamada do despertar, como ele diz, quando tomamos essa consciência e começarmos a ter
noção do que não está bem, noção seja no trabalho, seja na vida pessoal, e ter atenção a isso e começar a fazer as mudanças e não ter que esperar, não é? É, Algo querida, assim, uma doença ou algum evento traumático que aconteça. sem dúvida. E eu acho que todas as pessoas que aqui estiverem percebam que nós, ao longo da nossa história e da nossa evolução, do nosso crescimento, identificamos-nos muito com tudo. Nós ficamos identificados com o que pensamos e parece que ficamos ali no passado. Depois ficamos ansiosos porque temos muito medo do que é que vai acontecer. E com tudo aquilo que eu hoje já vivi, a grande lição é: o que é que estás a intencionar todos os dias e o que é que estás a focar? Aquilo que focas cresce. E aquilo que estás a intencionar todos os dias, será que é aquilo que tu queres de verdade? E aí nós temos que estar atentos, presentes, no aqui e no agora. Estar a viver a vida que nós verdadeiramente queremos, mesmo que aquilo que nós queremos ainda não seja manifesto, mas já é no nosso coração. E para isso, nós temos que estar muito responsabilizados e autocomprometidos connosco. É um autocompromisso que todos os dias, quando nos levantamos, porquê? Porque todos os dias nós estamos a ser invadidos por ambientes, nós estamos a ser invadidos por um inconsciente coletivo que, mesmo que não queiramos, há sempre assim uma frase: isto está muito difícil. E nós temos que ficar bem firmes. Eu estou a co-criar, eu estou a reprogramar a minha realidade. Eu estou e focar onde? O que eu quero. Ok, eu ouvi aquela frase. O que é que eu quero? E depois vejo alguém a dizer assim: tu não fazes ideia o que é que me aconteceu. Isto cada vez está pior. Olha, aconteceu-me isto e aquilo e o outro. E o que é que nos acontece muitas vezes? Nós começamos a identificar com aquilo que aconteceu ao outro, com aquilo que o outro está a dizer e ficamos com aquele pensamento, às vezes até no nosso inconsciente. Então, eu preciso estar firme na minha recuperação pessoal, na minha recuperação profissional, a todos os níveis, a nível biológico, a nível físico, a nível mental, a nível energético. E eu permitir que estar firme comigo, não ter que me afastar do mundo. Não é isso. Não é agora eu ter que ir para o meu cantinho e ficar sozinha. Não é isso. Isso é estar a fugir de uma realidade, de um planeta Terra que nos está a dar as informações que nós precisamos para reprogramar o nosso destino. E aconteceu comigo que chegou a meditação e chegou as leis universais. Com o Deepak Chopra, sim, eu certifiquei-me como professora de meditação e também tirei vários cursos com ele, tanto o coaching como também as leis universais, e uma das leis é da causa e efeito. Então, se eu hoje estou a criar aqui agora, a partir de um pensamento, esse pensamento, a partir do meu sentimento, tem força. Então, o que é que significa? A força da minha intenção está a criar tudo. Só que muitas vezes eu não dou tempo, eu não medito. Exato. E meditar não é todos os dias eu sentar-me, fechar os olhos e estar ali a ausentar o pensamento. A meditação tem a ver com o estado de presença e não com o estado de ausência. E como o Deepak nos traz, deixa vir, observa de um outro lugar. Começa a auto-observar o teu pensamento e coloca a intenção nesse pensamento, mas deixa-o ir. Não fiques ali presa com o teu medo, mas se sentires medo, acolhe, honra todos os sentimentos que vierem. E começa a questionar: quem sou eu? Ana, e também a pessoa quando fala de intenção, eu acredito também há muitas pessoas que eu gostava de ter isto, eu gostava de ser assim, eu gostava de me curar, mas a intenção às vezes não é muito clara e acho que às vezes um princípio que falha logo ali é a clareza da intenção e a pessoa saber realmente o que quer, porque se formos a um restaurante e mandarmos vir uma comida e de repente, desculpe, não, afinal não quer isto, quer outra coisa, e há aquela, a pessoa que nos está a servir fica confusa, então, mas o que é que quer? E acaba a trazer qualquer coisa errada que não era bem aquilo que nós queremos.
Eu acho que a mesma coisa também se passa com o universo. Se não houver uma clareza daquilo que realmente queremos e de estarmos constantemente, seja através da meditação, da intenção durante o dia, das palavras que usamos, de todas as formas, porque estamos sempre a pôr essa intenção de várias formas para o universo. Mas se essa intenção tiver, se calhar é isto, se calhar é aquilo, e não tudo confuso, não há forma de nós depois também conseguirmos receber. Não sei se concordas com o que eu acabei de dizer. O que é que pensas sobre Olha, isto? querida, concordo. Nós somos seres eletromagnéticos, nós somos ímãs magnéticos, nós somos antenas. E como é que a antena nós funcionamos? Por onda partícula. Como fala também o Dr. João Dispenza, na cura quântica. E o que é que nos traz a quântica? Ela mostra-nos que, a partir da onda que nós emitimos, nós estamos a emitir uma informação. Essa informação, ela é recebida pela onda universal e o universo está sempre a responder-nos. Então significa que aquilo que está a acontecer na nossa vida é uma resposta ao minuto, a todo o horário do universo. Então, a resposta do universo é já informação sobre nós, sobre aquilo que eu estou a emanar, a emitir, porque aquilo que eu emito, recebo. E o que é que isto significa? Significa que muitas pessoas que me procuram nas consultas, nas leituras da alma, elas dizem-me assim: oh Ana, eu gostava tanto de ter clareza. E agora tu tocaste no ponto. Quando as pessoas ainda não têm clareza, comecem por aquilo que não querem. Porque às vezes, não é de um dia para o outro, Patrícia, que nós ligamos e desligamos o botão e acordamos na manhã seguinte com uma clareza e dizemos assim: já sei tudo o que eu quero. Sim, É um acho que processo, ninguém sabe. não é? Ninguém sabe. Eu hoje descubro coisas de mim que eu nem imaginava que eu iria ser e fazer e ter a partir de uma reprogramação que eu comecei a fazer. Então, começa a escrever terapeuticamente no teu diário o que é que tu verdadeiramente não queres. E a partir do não querer, tu vais começar a reprogramar e a fixar-te, a deliberares com intenção, a deliberares o que tu verdadeiramente queres. E à medida que tu começas a fazer isso, a onda partícula, o universo que funciona eletromagneticamente, aquilo que tu ressoas é-te trazido. Vem um retorno. Então, a partir desse retorno, nós começamos a conhecer mais e a começarmos a escrever: olha, isto está-me a acontecer. Isto é uma resposta do universo. Então, eu posso começar a criar um novo eu através das respostas que a vida me está a trazer pela experiência que eu estou a viver. E é a partir daí que começa a reprogramação e que começa o poder da intenção, que é eu ter... Sim, querida, diz. Termina o que estava a dizer. Não, eu espero. Diz, querida, pergunta. Não ia dizer. Portanto, a intenção também pode ser logo a clareza. Podemos pôr a intenção de que queremos clareza e confiar, dizer: eu confio que cada dia e cada vez mais tenho mais clareza na minha vida e que tudo se irá revelar e que tudo positivo se irá desvendar, e isso já é por si, é também uma intenção. Perfeito. Repara que tudo aquilo que nós estamos a vibrar, a pensar, a dizer, a sentir, a fazer, é uma intenção. Pode não ser consciente. Se calhar hoje aqui nesta live há pessoas que dizem assim: nunca tinha pensado nisso. Então, eu imito, seja o que for, eu estou a colocar uma intenção. Pode não ser deliberada, pode não ser clara, mas às vezes nós estamos a fazer alguma coisa, por exemplo, às vezes em reação, e nem percebemos que aquela reação é uma intenção. Só que não, se calhar nunca tinha sido consciente, e eu hoje posso dizer assim: espera, quando eu trago para o músculo da minha consciência e começo a treinar o que eu faço, o que eu digo e o que eu sinto todos os dias. Está tudo bem. Cão, Está tudo bem, querida. Quando começamos a dar conta de tudo isto, eu começo a perceber o resultado, ele advém de uma causa. E a causa quem é? Sou eu.
A causa sou eu. Então, eu posso, mesmo não tendo tanta clareza, ainda tendo algumas dúvidas, eu posso diariamente dizer exatamente, a partir de afirmações, de intenções positivas, eu dizer, eu estou a criar um novo eu, uma nova realidade, e eu estou a aprender a ser claro, e tudo chega até mim. Tudo na minha vida chega até mim. Até a clareza chega até mim. Então, quando nós começamos a investigar-nos, quando nós começamos a colocar intenções deliberadas com mais consciência, eu começo, e esta é a base do poder da intenção, eu começo a testemunhar aquilo que eu penso, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Quando eu começo a ser uma testemunha consciente, eu começo a levar também para o meu inconsciente, que é 95, mais ou menos 95% de mim própria, e eu começo a mudar a minha realidade e então a traçar o meu destino. Porque o destino é traçado por cada um de nós. E aí eu começo a curar as feridas, a reprogramar os programas e as memórias que eu trago dos meus antepassados, da minha infância, da minha adolescência e de outros momentos que eu não me recordo quais foram. E aí eu começo a curar a minha vida através de um processo intencional, mental e energético. A partir desta testemunha que o Dr. Joe Dispenza, ele diz, será que estás disponível em te tornares o observador daquilo que tu estás a dizer, a fazer e a criar o resultado que tu estás a viver? E muitas pessoas não aceitam que aquilo que estão a atrair faz parte de uma memória, do inconsciente, e ainda continuam a culpar os outros da realidade que estão a viver. E quando começam a aceitar que querem aprender, começam a fazer o quê? A criar novas redes neurais, a criar novos caminhos cerebrais e a partir daí, quimicamente, começamos a receber o tratamento que o químico, que a medicina é perfeita, mas é incompleta. E a medicina sabe que é incompleta. Então, a medicina, ela trata uma parte de um sintoma que nós precisamos de curar. O sintoma precisa de ser curado. A dor precisa de ser curada. A questão é, e a grande proposta de eu co-criar uma nova realidade, um novo eu, e de eu conseguir trazer um novo destino, é eu perceber assim, qual é a causa que me está a trazer esta doença, esta dor e a vida que eu estou a viver hoje. E quando eu começo a ser testemunha, mesmo não conhecendo a causa, eu começo a reprogramar a minha realidade cerebralmente a partir da co-criação de uma aprendizagem, que é o quê? Naturalmente, nós temos mais ou menos 60 a 70 mil pensamentos por dia. A maior parte desses pensamentos são os mesmos, todos os dias. O que é que isto quer dizer? Que se eu não colocar novo conteúdo, se eu não começar a desmistificar certas verdades, que nós dizemos que aquilo é a única verdade que existe, será que é? Tudo de acordo com aquilo que nós temos vindo a reprogramar, tudo no nosso dia a dia, tudo é um espelho. E o Joe Dispenza também fala muito do aspecto de se comportar, a termos os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, como é que podemos esperar que algo muda. Eu tive aqui, tanto mais acima, alguém comentou a perguntar se, portanto, a Net, se consegue restaurar a coluna. Eu achei, portanto, esta pergunta muito interessante, porque foi exatamente aí que o Dr. Joe começou. Porque ele teve um acidente, portanto, eu penso que ele ia de bicicleta e teve um acidente de carro e ele era para ficar numa cadeira de rodas e foi daí que tudo começou, que começou o Dr. Joe, que começou a praticar a meditação e ele sim curou-se ele próprio e tem vindo, portanto, eu não se pode dizer que o Dr. Joe cura ninguém, que ele não é nenhum curandeiro, somos nós que nos curamos a nós próprios, apenas o que ele nos dá é esse conhecimento
de como nós podemos nos curar a nós próprios. E ele fez com eles, e tenho visto imensos testemunhos de pessoas que recuperaram de doenças incríveis, como já estados avançados de cancro, de tudo. E é absolutamente, algumas coisas parecem surreais, mas é verdade. E se as outras pessoas conseguem, vocês também conseguem. Ele fala muito do aspecto da cura, mas isto aplica-se a tudo nas nossas vidas, desde programar tudo, desde a nossa, como queremos viver, quem queremos ser, o tipo de pessoa que queremos ser, aplica-se aos nossos objetivos, assim como se aplica também no aspecto da cura. Mas não quis deixar, porque eu vi aqui essa pergunta e foi interessante, porque foi exatamente o mesmo que aconteceu, foi um caso da coluna do Dr. Joe Dispenza, e ele fala disso nos livros, ele fala disso nos cursos, ele fala constantemente sobre Olha, a história dele também. sim, sem dúvida. E como é que ele faz isso? Primeiro, com o poder da criação. Ele acredita que nós temos que estar atentos que a nossa realidade externa está dentro de nós. E precisamos também de nos especializar em fazer novas escolhas, em olharmos para os nossos comportamentos e recriarmos novas experiências para termos novas realidades. Então, a experiência, como ele diz, criam emoções. As emoções criam pensamentos. Se quiserem, vão buscar, sabem, um bloco, um diário, escrevam. Porque, sabem, esta informação é muita informação, só que a grande proposta é que vocês pratiquem tudo isto. Porque, e até muitas pessoas que estão aqui até podem dizer assim, eu já sei isso tudo. É verdade. Nós cada vez mais sabemos isto tudo. A questão é, como é que eu estou a praticar isto tudo na minha vida? E essa é a diferença que faz a diferença. Então, o Dr. Joe Dispenza dizia que para nós criarmos novas experiências, novos resultados, para criarmos um novo eu, nós precisamos de criar novas emoções. Como é que eu crio novas experiências? Com diferentes ambientes, ambientes enriquecidos. Olha para as 5 pessoas e experiências que tu tens mais contacto todos os dias. Este é material único para vocês pegarem neste material, neste conteúdo, depois inscreverem-se no curso do Dr. Joe Dispenza, que a Unity está a disponibilizar, e vocês começarem passito a passito, ou para quem já tem mais consciência, fazermos de novo, sabem? Porque o nosso cérebro, para ser reprogramado, ele precisa, no mínimo, de 90 dias para criar uma nova experiência e um novo hábito. Então, recriar uma nova experiência é recriar uma nova emoção. E criar uma nova emoção é criar um novo pensamento, uma nova rede, novos caminhos. E o que são estes novos caminhos? São novos caminhos neurais, que são criados por uma nova história. O que é que isto significa? Qual é a história que tu estás a criar para a tua evolução acontecer? E é aqui que reside o desafio. Porque muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para parar e contar a nossa história. E quando as pessoas me contactam e dizem assim, Ana, eu tive um clique quando a Ana falou qual é a história que eu estou a contar a mim e qual é o lugar em que eu estou a ver essa história. Porque o desafio reside em eu ser honesta. Não é eu fugir da minha história. Não é assim que se resolve a nossa vida. É ficarmos conscientes que se essa história ela não está a ser aceita por mim, porque quando eu não aceito a história, por mais afirmações positivas, por mais emoções que eu crio uma nova experiência, se eu não aceitar, honrar, amar e perdoar a minha história, as coisas são mais desafiantes para eu conseguir a cura. Sem dúvida. Então, amor, quando eu começo a aceitar mesmo aquela situação terrível que me aconteceu, eu começo a inspirar-me e a dizer que é possível e começo a inspirar também outros, que é o que eu faço hoje em dia. Eu curei-me. Eu sou a prova e
científica que eu me curei. E os 3 mestres, professores, eles não me curaram, mas ajudaram-me a ter uma nova percepção, a brilhar todos os dias, a acordar mesmo com um desafio ou uma preocupação, porque eu também tenho preocupações. E tenho que vos dizer que o meu lugar hoje é de um lugar de resiliência, de empatia, que eu acolho, mesmo aquelas coisas que me fazem chorar. Quando eu estou triste, porque eu também estou triste, meus amores. Não pensem que eu agora tornei-me assim uma felicidade, não é ausência de problemas. É um estado de presença, é um estado de eu testemunhar o que eu me quero tornar, o que eu todos os dias inspiro e ajudo pessoas por todo o mundo. E mais, se eles conseguiram, e a Luísa e o Dr. Deepak Chopra e o Dr. Joe Dispenza são as bases da minha metodologia, da minha força. Agora, esta força, onde é que eu a vou buscar? Não é o Dr. Joe Dispenza, não é a Luísa, é a mim, porque eles ensinaram-me como eu podia ir buscar a força, que metodologias, que ferramentas. Só que quem é que as teve que utilizar? Eu. Exatamente. E uma coisa que o Joe disse, pensa que no último evento ao vivo que teve com ele, as pessoas estavam tudo de pé, a bater palmas, tudo. E ele assim, não, não batam palmas a mim, batam palmas a vocês próprios, porque não é sobre ele, não é, é simplesmente o que eles nos mostram, e como tu também nos estás a mostrar aqui, é que está tudo entre nós, e é simplesmente ele só mostra o caminho e fazer as pessoas compreender e acreditar nas possibilidades e que também conseguem. Eu não posso deixar de partilhar em casa, não terem visto, e não sei se viste também, Ana, tem aqui um comentário, a filha de Cecília, que diz: eu passei um ano de cadeira de rodas por causa de um síndrome de Guillain-Barré, e foi através do Dr. Joe Dispenza que eu me curei. Fiz exatamente o que ele falou, que ele próprio tinha feito e eu fiz. Muito obrigada pela partilha, fantástico. E eu adoro ver comentários assim, porque isto realmente mostra que é possível para todos acreditarem. Eu acho que às vezes o que falta às pessoas é a crença também. E tudo Tudo é isto não é crença. só. Tudo é a crença é a base de tudo. E tudo que eles ensinam, e basta às vezes um comentário assim para fazer outra pessoa acreditar, assim como o Dr. Joe fez. Portanto, eu não sei bem qual é o nome, diz aqui a filha de Cecília, acreditar que ela também conseguia e que fez. E este comentário também pode ajudar outras pessoas a acreditarem que também é possível para eles e também fazerem. E assim como tu também fizeste, Ana, e esta que é Sem tudo. dúvida, querida. E a meditação, como o Dr. Joe Dispenza, continua a fazer a diferença na minha vida, porque há um estado de que tudo pode ser mais leve. Tudo. Só que nós precisamos de aprender, porque a aprendizagem, ela cria novas redes neurais, ela reprograma sistemicamente o nosso cérebro, é a nossa vida. A nossa energia vital, ela parte a partir dos novos caminhos que nós criamos todos os dias. E quero convidar todas as pessoas a entrarem também no programa de meditação que está a decorrer também comigo e que vão aqui à minha bio do Instagram. Está lá o programa Open Mind. Na verdade é abrir a mente para se deliciarem com a vida, para aprenderem a meditar, para também desmistificarem o que é meditação, que precisa de muito tempo. Amores, a meditação, ela pode ser feita em qualquer lugar. Então, na minha bio está lá o programa de meditação de 21 dias, Open Mind, para fazermos todos juntos. E no meu grupo do Telegram, vocês todos os dias recebem a meditação, a atividade do dia. Para quê? Para reprogramarmos o nosso destino. Para Muitas pessoas reprogramar. acreditam que não sabem meditar e é uma dificuldade, então acabam. Não conseguiram fazer uma vez, é muito difícil e complicado, não é para mim. Mas acho que é tão importante porque às vezes quando não se consegue estar é entrar num estado novo, de ser a pessoa nova e aquele tempo que vamos para dentro, o que está a acontecer dentro é tão real e tão importante como o que está a acontecer fora e tudo começa de dentro para fora. Então o facto de estares a ensinar também as pessoas o processo é muito importante, porque acho que é essencial. E gostava de deixar aqui uma prática, porque eu sou muito práticas também, não é? Trazer para o músculo e treinarmos o músculo da consciência.
as pessoas refletirem o que é que elas ainda estão a identificar que lhes traz tanta ansiedade, que lhes traz tanto pânico, que lhes traz tanto medo. Porque a maior parte de nós está identificado com o que lhe aconteceu, com o passado, com as situações que nos aconteceram. Nós não somos as situações que nos aconteceram. Aquela situação é só uma situação para nós aprendermos algo. Quando nós abrirmos espaço para não fixarmos e nos identificarmos como eu agora sou aquela situação. Não, tu não és o pensamento, tu não és o pânico, tu não és a fobia, tu não és o stress. E a pergunta é, quem eu seria sem este pânico? Quem eu seria sem esta situação que eu me identifico? Quem eu seria com um pensamento confiante? Quem eu seria leve? Quem eu seria se começasse a reprogramar agora a minha vida? Quem eu seria se eu confiasse que novos caminhos estão a abrir na minha vida agora? Então, quando nós começamos a acreditar profundamente quem eu seria como um novo eu, sim, eu mereço. E é aqui, querida, quando nós sentimos o poder do merecimento, eu dou uma nova experiência a todos os acontecimentos e situações que me aconteceram. E a partir daí eu percebo, pera, eu não sou aquela situação. Pera, eu não sou aquilo que me estão a dizer. Porque muitas vezes disseram-nos assim, tu não és boa, tu és uma chata, tu não és competente. E se calhar houve momentos que nós não fomos competentes. Houve momentos que nós erramos, mas nós não somos o nosso erro. Claro. E é perfeitamente normal. E acho que as pessoas todas podem experienciar tanto. Estava a ver num grupo de meditação da Ana. Ok, está aqui já pessoas a dizer que já estão a fazer, estão no grupo de meditação, que já estão. Que bom. E esse aspecto, a pessoa quando entra dentro e entra no estado de meditativo, já pode estar a experimentar O testemunho. aquilo, o sonho, aquilo que quer manifestar para fora. E nesse momento o que está a acontecer dentro, a pessoa já está a ter aquela sensação de bem-estar. E é essa prática de praticar regularmente e começar-se a identificar com aquela pessoa, e é com a prática de identificação, de fazer regularmente, e a gente começa a entrar naquele estado de identificação com aquela personagem, com aquela vida, com o que querem, e depois, sem grande expectativa, não estar a... Agora onde é que está? Deixar ir, não é? Como dizem, deixar ir, e as coisas depois começam-se a revelar. O deixar ir significa eu começar a trabalhar a minha confiança, eu olhar, presenciar quem eu me quero tornar, eu ser a testemunha da co-criadora. Eu mereço isto, eu mereço aquela situação, e eu posso co-criar a partir dessa nova visualização, com intenção. Só que não basta uma vez, não basta duas vezes. Nós temos que ser testemunhas fiéis, honestas para a vida. Exatamente. Exatamente. É como tudo. Se nós lemos um livro, pode lá ficar alguma coisa, mas acabamos por esquecer. Qualquer coisa que se faz uma vez, com o tempo vai passando, aquilo pode ter um significado, mas não se pratica a mesma coisa. Se formos a um ginásio treinar, para quem está aqui do Brasil entende, academia, para nós falamos de ginásio em Portugal, não é ir uma vez ao ginásio, à academia, que vai fazer uma diferença no nosso corpo. Tem de ser algo constante e também se aplica no nosso treino mental, no nosso treino interno. Também é preciso fazer um treino recorrente. É isso que o Dr. Joe Dispenza também nos traz. Que a co-criação do nosso destino passa por fazermos novas conexões sinápticas. E onde é que se dá esta conexão sináptica? No nosso cérebro. O nosso cérebro é ele que cria o que está dentro. Está no universo. E esta primeira prática que eu vos trago durante 90 dias, experimentem estudar algo novo, sentarem-se e começarem a criar, escrever a nova história que vocês querem começar a viver. E é a partir daí que a intenção diária, que o foco começa a criar
o novo testemunho, a nova persona e até a nova personalidade que nós somos. Porque nós podemos criar todo o tipo de personalidade. Aliás, em vários testemunhos, quando me pedem ajuda, várias questões mentais, psiquiátricas, de vários processos mentais, é só nós escolhermos, querermos e colocarmos em prática. Então, é isso, é sentarmos, é pedirmos ajuda também, Patrícia, de como é que nós podemos começar de um lugar de aprendiz, não é? Termos humildade para abrirmos também, para sermos pontes para a nossa felicidade interior. E se me permites também partilhar o meu primeiro livro, que já estou a caminho do segundo e estou a fechar o ciclo em relação ao primeiro livro que editei em 2013, que se chama A Ponte para a Felicidade. Então, A Ponte para a Felicidade é aquele livro, através de uma metáfora. A fadinha das flores ajuda-nos a reprogramar dentro de nós que o poder está dentro de mim. E quando eu me torno disponível a ser feliz, a ponte já está a ser trabalhada cá dentro. E o universo começa-nos a responder. Então, A Ponte para a Felicidade, estou aqui a fechar também este ciclo deste primeiro livro, entrega-nos também isso, que o poder está dentro de mim e que eu só preciso de colocar intenção, sentir o poder da criação divina que já habita dentro de mim e perceber que, a partir de novos caminhos neurais, eu começo a criar o meu destino. Agora, a meditação e a intenção são experiências que eu tenho que me colocar lá para elas me trazerem mais força e para que a minha energia vital, ela flua, para que eu possa render-me, para que eu possa fluir, para que eu possa abrir mão daquilo que eu tenho que me desapegar. E o que é desapegar? Desapegar é eu intencionar todos os dias e não me identificar com aquilo que me dói, com aquilo que me fez tornar e estar num lugar de vítima, e eu conseguir sair desse lugar de vítima e começar, então, a criar, a escrever novos desejos, novos sonhos, o que é que eu quero com a máxima clareza possível. E a partir daí, ler todos os dias o que eu escrevi, com os meus desejos, com os meus sonhos, com as minhas intenções, e todos os dias, quando eu acordo e quando eu me deito, eu dizer, estou a aprender a criar um novo eu, uma nova realidade. Assim é. Eu sou o poder da criação. Então, a partir daí, minha querida... Tudo se começa a abrir. Adoro. E agora também muito o aspecto de falares do escrever. E acho que se as pessoas escreverem também é uma forma de pôr a intenção para o universo. E depois também pegar nisso, se a pessoa de manhã ler aquilo como estavas a dizer, ler aquilo que escreveu e depois pode ir meditar sobre isso. Ou estar a ler o que escreveu já está a causar algo, já está a despertar a emoção e o sentimento e depois ir fazer uma meditação logo de seguida é perfeito. Tem aqui pessoas a perguntar sobre o teu livro, Ana, onde é que podem comprar? Eu não sei se quem está no Brasil se tem acesso. Tem. Sim? Tem acesso na mesma, sim. Eu no Brasil, os livros também estão no Brasil e eu envio para o endereço. Como é que as pessoas podem fazer? Podem enviar-me uma mensagem aqui no direct do Instagram. Eu tenho lá o meu WhatsApp direto na minha bio do Instagram. Também me podem enviar diretamente para mim, a partir do WhatsApp, uma mensagem. Depois eu converso com as pessoas e envio para a casa das pessoas. Ou então, em Portugal, podem ir a todas as livrarias, FNAC, Bertrand, UC, e podem mandar vir para as vossas casas. E o grupo da meditação as pessoas também podem encontrar através do teu Insta aqui, através do link. O grupo de meditação. Vão aqui à minha bio do Instagram e está lá, programa 21 dias de meditação Open Mind. É gratuito, portanto é só entrar no grupo do Telegram e depois seguir na sexta-feira. Esta sexta-feira vou dar a segunda mentoria, que também é gratuita, na plataforma Zoom,
mas tens que entrar no grupo do Telegram para depois também teres acesso ao link. E é isso, minha querida. Qual é o Instagram? @AnaPedrosoProf. Vocês, se forem aqui acima, conseguem aceder diretamente ao meu Instagram. @AnaPedrosoProf, de professora. Qual é o Instagram? Estão aqui várias pessoas a pedirem. Eu até vou colocar aqui. É melhor escrever, talvez, seja assim mais fácil. Ana Pedroso. Alguém já adicionou. Ok. Obrigada. Já está também. Que bom. E, Ana, para quem tem dificuldade, quem experimentou meditar e quem disse não consigo, não é para mim, não consigo estar sossegada, há muitas pessoas que acho que já tinhas referido isso aqui a certo ponto do live, a dizer que pensam que é livrarem-se de pensamentos e não pensar em nada. E acho que isso também é a maior dificuldade. Mas este tipo de meditação que estamos aqui a falar é uma meditação diferente, é uma meditação intencional e nós que estamos a controlar o pensamento. Não é tentar livrar de pensamento, mas há pessoas que mesmo assim têm dificuldade em visualizar, têm dificuldade em estar sentadas e paradas durante um tempinho. O que é que recomendas? Como é que a pessoa pode começar para quem quem já experimentou e pensou que não conseguia? Olha, em primeiro lugar, a meditação começa pelo ato de refletir. Então, podes começar a refletir numa caminhada, ao ires para o teu trabalho, dentro do carro, e começares a refletir sobre ti própria, a refletir sobre o mundo, a refletir sobre aquilo que estás a viver agora. E começa pelo ato de refletir. A seguir, ao ato de refletir, traz a atenção plena e pergunta-te, isto é meditar, o que eu estou a dizer. Eu vivo ou sobrevivo e eu, no meu dia-a-dia, trago atenção plena ou dispersão? Quando eu começo a fazer estas perguntas, eu já começo a trazer-me para a vida. Eu já começo a trazer-me para o presente. Eu já começo a desbravar um estado de alerta, de presença e um estado para viver melhor. Quando eu começo a fazer isto, eu começo a experimentar o que é meditar. Aliás, quando eu levo grupos para a Índia, também faço viagens da alma pelo mundo. Quando nós vamos à universidade na Índia e os monges falam sobre meditação, eles não trazem um conceito de meditação. Eles, quando lhes perguntam, olha, o que é meditar? Eles dizem assim, vamos aguardar. Quando vocês começarem a experimentar fazer meditação, vocês vão sentir o que é meditar. Então, para quê? Que nós estamos sempre muito fechados, muito condicionados, com rótulos, com que aquilo tem que ser um conceito fechado. Abre-te a meditar de uma forma leve, descomplicada e ativa. Há meditações passivas, há meditações ativas, há meditações a dançar, há meditações a cantar, há meditações, de facto, que te sentas, que fechas os olhos e que estás ali, sem música, guiadas, não guiadas, simplesmente só tu, contigo própria. Existem muitas formas. Agora, experimenta-te para perceberes qual é a tua forma. O Dr. Joe tem umas meditações encaminhadas que são absolutamente maravilhosas. Eu adoro. E para mim, meditar, que falaste em movimento, às vezes é ainda mais intenso. É quando surgem aqueles pensamentos, temos aquelas ideias e parece que temos insights que vêm do nada. Para mim, em caminhada é maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Então é isso, minha querida. É maravilhoso. Experimentem-se. E cientificamente comprovado, até mesmo a nível de meditação, já existem todos os benefícios e vantagens. A questão é, se tu começas a ficar disponível a aprenderes, a deixar-te guiar por professores, mentores que estão a chegar à tua vida. Então, foca, pratica. E quando tu começas a aprender, o que é que acontece? As conexões cerebrais, elas duplicam. E o que é que acontece? Quando tu realmente as praticas, elas duplicam. Está cientificamente comprovado que o resultado da nossa vida é o resultado das conexões que tu abres mentalmente dentro de ti.
Então, quando tu começas a disponibilizar-te, a aumentar as redes de conexão, a tua vida é co-criada de uma forma muito especial e novas experiências são também atraídas para a nossa vida. Só que, muitas vezes, nós queremos um milagre que não acontece fora. Não é o outro que nos vai curar, não é o outro que vai clicar no botão e vai criar a nossa realidade. É o nosso movimento. Movimentos diferentes criam experiências diferentes, criam emoções diferentes, conexões diferentes e é aí que o nosso destino é criado. Tão Então é importante. esse também a minha proposta, minha querida. Muito importante. E como referimos anteriormente, para quem entrou mais tarde, também o facto de não esperar pelo caos, não esperar pela doença, não esperar entrar num ponto que às vezes parece sem retorno, que tudo tem retorno, mas que parece sem retorno, e para tomar ação. Assim começam-se a perceber que algo não está bem e começar a tomar a ação. A ação não é só agir no dia a dia e fora, é aquela ação interna, a ação da reflexão, a ação da meditação, a ação da intenção. E depois, através da prática da meditação, como estávamos a explicar, mas é muito importante não entrar, não esperar, comecem logo a querer mudar a vossa vida. Para ressoar no vosso coração, vale a pena ser feliz. Acredito que a felicidade é uma escolha, mas é uma escolha diária. Não é só uma escolha quando eu digo assim, agora é que é com o curso do Dr. Joe Dispenza. É espetacular. Só que depois a seguir é continuar. A seguir é tu promover-te a ti a todo momento e não parares. E o não parar é perceber que tudo está sempre em movimento e que a vida nos traz um retorno daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos, a partir das nossas intenções, a partir das nossas verbalizações, dos nossos pensamentos e da nossa reprogramação todos os dias. Então, que este lugar, Patrícia, que tu também me deste hoje, as pessoas lá em casa comecem a praticar e que também se inscrevam tanto nesta possibilidade e oportunidade que tu nos deste de aprender mais, reprogramar mais, porque quando estamos a aprender, já estamos a criar um novo destino. Além de biologicamente, fisicamente, nós estamos a criar coletivamente um novo mundo. Eu acredito nesse novo mundo que eu sou responsável também coletivamente e sistemicamente. Então é por isso que eu também estou aqui, querida, e que obrigada por me dar este espaço e este lugar que honro profundamente. Obrigada, Patrícia. Não, obrigada a nós e fantástico. Acho que cada vez, cada live que temos, estamos sempre a aprender algo novo e a tua partilha é absolutamente magnífica e tão bom ter-te aqui. Temos já está quase a terminar, mas eu queria só perguntar, porque alguém comentou aqui, e já falámos sobre isso, mas já talvez tenha entrado mais tarde, e quando se já está doente, porque falámos ao respeito de não esperar. Quando já está doente, o processo é o mesmo, é continuar e é ainda mais importante. E falámos até de, assim como tu te curaste, como o Dr. Joe se curou, e também imensas pessoas, e já aqui, se forem para cima nos comentários, alguém que partilhou aqui também, que se curaram, e é possível para todos. Não sei se queres só desenvolver aqui um bocadinho sobre isto. É, querida. Em primeiro lugar, perceber que nada acontece fora se não estiver dentro. Eu acionar o meu poder da criação. Que se eu criei uma doença, eu consigo descriar essa doença. E como é que se faz? A partir dos nossos neurónios, a partir das células, elas precisam de uma nova informação. E nós precisamos de nos posicionar de um outro lugar. E isso temos que aprender. Isso temos que ir à busca, ir fazer estes cursos todos que vocês estão a propor. Porquê? Porque nós quimicamente, a partir das emoções, criamos tudo. É quando nós começamos a ser líderes da nossa própria história, a ser líderes conscientes da nossa própria vida, nós começamos a reprogramar o nosso neurónio, a nossa célula. Só que isso tem vários passos e há pessoas que gostam mais de uma forma, outras que gostam de outra. Hoje, a partir destas práticas que eu também trouxe, que o novo curso do Dr. Joe Dispenza também vai trazer várias práticas e propostas, comecem por aí. Comecem a fazer e
outra proposta. Às vezes menos é mais. Porque há muitas pessoas que dizem assim, Ana, tanta coisa, por onde é que eu começo? Hoje, inscreve-te no curso do Dr. Joe Dispenza e faz, do princípio ao fim. Se sentires fazer as meditações, as 21 meditações comigo, faz desde a primeira até à 21ª. Começa a fazer, dá o primeiro passo e quem já está doente, procure profissionais. Seja quem for, que seja quem o teu coração disser para onde tu deves ir. Agora, percebe que há um mundo sistémico que te pode dar várias possibilidades, várias oportunidades, muitas percepções. A partir dessas novas percepções, vai a vários professores e começa a fazer diferente. A partir das tuas práticas, tu começas a criar, no neocórtex, começas a criar um novo armazenamento de uma nova realidade, novas informações e a cura vai acontecer. Então pratica. Quero partilhar também, caso, portanto, as pessoas que estão aqui, alguém que não saiba, tivemos também recentemente o Heal Summit, portanto, foi um congresso, palestras diárias, todos os dias, durante 7 dias, e portanto, ainda vai estar até sexta-feira. Houve 3 palestras mais votadas, uma delas foi a do Joe Dispenza, então se quiserem aprender com o Joe Dispenza, não precisam de esperar, portanto, o curso gratuito começa no dia 27, mas não precisam de esperar até dia 27, podem, se ainda não assistiram, a palestra dele ainda está disponível, podem assistir. Tem uma também com o Bruce Lipton, que é absolutamente magnífico e ele fala tanto tudo sobre cura. Todas estas 3 palestras são focadas no âmbito da cura. Então, através do link da nossa bio também, podem lá encontrar o link e ainda podem assistir todas estas 3 palestras gratuitamente. Se quiserem assistir ao Summit todo, está disponível também o pacote para ser comprado. Foi disponibilizado gratuitamente ao longo dos 7 dias, mas sei que alguns de vocês podem estar a chegar até nós já mais tarde, ou podem estar a querer rever tudo, ou as palestras não conseguiram ver, e também está disponível, portanto, o pacote, se quiserem adquirir o pacote a um preço promocional. E como a Ana disse, é começar, inscrevam-se também nas meditações, porque o trabalho dela também é magnífico, e também se inscrevam no curso que o Dr. Joe Dispenza, é gratuito, são 4 dias, começamos no dia 27, e partilhem também, partilhem com os vossos familiares, amigos, nunca sabem o significado e o impacto que este conhecimento pode ter na vida de alguém. É isso, minha querida, a felicidade partilhada multiplica-se em nós, porque o universo é sábio e a vida tem tanta perfeição que muitas vezes não entendemos para quê? O que é que nos está a acontecer? Isto serve para quê? Há um ensinamento, há uma lição, e quando nós confiamos que nós viemos dar certo, e todos aqueles que me estão a escutar vieram dar certo e estão aqui para sermos todos um só coração em expansão. Acredito que o amor cura tudo. E quanto mais pessoas partilhem esta live, partilhem pelos vossos amigos e reprogramem o vosso destino. Reprogramem a partir da atenção plena, a partir de uma reflexão íntima, verdadeira e honesta. Para não continuarmos a viver uma paz podre que o mundo muitas vezes nos quer convencer que é para todos e que é difícil. Amores, vamos coletivamente reprogramar, porque o novo mundo está aí para todos. Um grande beijinho. Obrigada. E não ouçam só esta live e concordem com tudo e achem que o conteúdo é bom e depois esqueçam. Não, é pôr em prática, é continuar a fazer. Ainda podem fazer hoje uma meditação se quiserem, mas podem começar também amanhã e começar a pôr todos os ensinamentos em prática e não deixar só aqui. Porque às vezes também absorvemos muito conhecimento e sabemos tudo na teoria, mas é o que se pratica que realmente vai fazer a diferença. Ana, mais uma vez, muito obrigada. O conhecimento que tu partilhaste connosco é tão, tão, tão importante. Obrigada. E teremos aqui mais algum live, vamos agendar outro para breve. Beijinho, obrigada, beijinho. Obrigada. E beijinho Obrigada a todos. E boa noite a todos. Obrigada, querida.